Falam, meus amigos concurseiros de plantão e alunos da Mentoria Alê. Satisfação novamente estar com vocês, professor Alê. Deixa eu me ajeitar melhor aqui na poltrona, porque nós temos aí uma aula muito bacana, muito interessante, objeto aí de todos os concursos públicos, inclusive os não da sequência policial, por exemplo, que será a nossa aula de direitos humanos. Já está aqui na telinha para você, ó, logo do lado aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós vamos falar sobre direitos humanos. É uma disciplina muito importante para vocês que farão prova nas carreiras policiais. Então, vocês têm que se ater que muitas questões, às vezes, nós conseguimos resolver por uma lógica ou pelo um conhecimento em direito constitucional, porque há uma junção, um imbricamento ali a, nas disciplinas, na cobrança de algumas bancas. Então fica, às vezes, até tranquilo determinadas questões de ser resolvidas. Mas, como é objeto de prova, nós estamos aqui para ainda mais capacitá-los para ter uma excelente participação nas provas de vocês, nos seus concursos que vocês farão. Então isso é muito importante. As carreiras policiais trazem isso aí para dentro da, da cobrança do conhecimento, porque, principalmente se falando em carreiras policiais, nós vamos entender as violações correlacionadas aos direitos humanos ou com a pessoa humana. E os policiais, de uma forma geral, detentores da força, que o Estado lhes concede assim que são investidos do cargo, o que acontece? É, podem acontecer de incorrer em algumas violações nesse exagero, no excesso da força, ou por falta de conhecimento da legislação. E aí nós vamos ver lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro que é inexcusável, lógico que tem as exceções, a questão da falta de conhecimento pela legislação, ainda mais aquele que é formado numa carreira policial. Quando nós falamos aí de concursos de soldados, vários concursos, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem uma dentro da prova, na cobrança, ela às vezes confunde ali ou ela mistura, traz os direitos humanos dentro do direito constitucional. Já aconteceu isso na prova da PM para soldado. Então é importante que nós estejamos afinados nas duas disciplinas, porque pode vir direito constitucional, mas o teor, o conteúdo da pergunta está muito mais relacionada aos direitos humanos. E assim outras bancas também pode ocorrer nessa mesma situação. Então, pessoal, olha só. Aqui no nosso material, nós temos aí até um link para você acessar, sai o site, você tem a oportunidade de também consultar outras questões no site, a própria legislação dos direitos humanos. Mas vamos lá. Nós não vamos ficar discutindo muito a história dos direitos humanos, mas basicamente, quando surgiu os direitos humanos? Nós vamos ver que os direitos humanos, esse ensaio, antes da declaração propriamente dita, começa ali na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então as nações se unem porque foram várias atrocidades, né? Não são imensuráveis as atrocidades dessa Segunda Guerra Mundial, com mortes, com torturas, com campos de concentração, que eu creio que a maioria, ou praticamente todos vocês, já estudaram algo, pelo menos na história, na sua escola no ensino médio, principalmente. E aí, o que se pretende ou se pretendeu ao se reunir nessa Assembleia para gerar direitos e proteção para que novas atrocidades, futuras atrocidades contra a pessoa humana fossem evitadas. Mas, infelizmente, nós sabemos que no pleno século XXI,
Nós e vocês atualmente estão presenciando guerras que estão acontecendo pelo mundo afora. E guerras estas que o objetivo dos direitos humanos é que elas não ocorressem. Por quê? Porque nós sabemos que nessas guerras o público ou o povo é o que mais sofrem. As pessoas ali envolvidas, não somente os combatentes, mas as pessoas, os civis, sofrem porque são atingidos nesta guerra diretamente e indiretamente. Diretamente quando são alvos mesmo, são mortos por bombardeios, as tropas invadindo, e outra, questões aí de perderem o seu espaço, a sua casa, o seu território e terem que migrarem ou migrar para outras regiões, outros países serem acolhidos. Então nós temos que a Declaração Universal de Direitos Humanos, nós vamos passar aqui um pente fino nessa aula, nesse primeiro momento conceitual, nós temos o quê? O preâmbulo. O que é o preâmbulo? O que significa preâmbulo aqui, a palavra preâmbulo? Ela é como se fosse uma abertura, o início ali, ela traz o sentido dessa lei, o que ela pretende. Inclusive, dentro, trazendo só um link aqui para você, fazendo um paralelo, fazendo um link, quando nós estudamos a Constituição, lá no preâmbulo da Constituição Federal de 1988 do nosso país, do Brasil, no caso do Brasil, nós temos que, inclusive o preâmbulo, ele traz a ideologia. Qual que é a ideologia? Qual que é o sentimento? Qual que é a busca que a Constituição tem para dirigir o povo brasileiro? Assim, então, o preâmbulo, ele é essa abertura, esse início que traz um sentido, que traz uma ideia, qual que é as pretensões que esta lei ela foi formulada. Já adiantando para você, por que eu estou adiantando para você? Porque você é aluno da mentoria ALE e você já tem que captar logo de momento. Aqui é preto no branco, de cara. O que você tem que fazer? Já anotar no seu material de apoio. Preâmbulo não é norma congente. Nós vamos ver isso mais para baixo, mas já adianto para você. Preâmbulo não é norma congente. O que é isso, professor? Norma congente. Pô, professor, o senhor está falando muito difícil, rebuscado. Não sou da área do direito, eu não sei direito. Sou do ensino médio, fiz um curso em tecnólogo em logística e eu preciso aprender essas noções de direito para eu fazer a minha prova. Olha só, quero dizer para você que congente é aquela que tem uma força vinculante, uma determinação. Por exemplo, quando você pega uma legislação qualquer, vamos pegar de trânsito, eu gosto muito de legislação de trânsito para dar exemplos. Porque o que é o exemplo? É clarear a mente ou dar luz ali para que seja bem entendido o conteúdo. Quando você está, não precisa nem estar dirigindo, você mesmo que está, seja um pedestre, você esteja atravessando uma faixa de pedestre ou o semáforo ele fechou para os veículos e deu a oportunidade dos pedestres atravessarem a rua. Nós temos ali uma norma congente, ela obriga o veículo ou os veículos pararem porque o semáforo está vermelho e nesse momento que ela está em vermelho, os veículos param e as outras pessoas ou os outros veículos, dependendo da situação, o cruzamento, vão ter essa oportunidade de passar porque vai estar aberto para que elas possam passar. Então isso significa norma congente, ela impõe, ela traz uma obrigação, um dever de obrigação. Então o preâmbulo, já adiantando, ele não é uma norma congente, inclusive lá na Constituição também Federal se aplica o mesmo sentido, a mesma teoria, então ela não obriga em priori, ou na verdade não obriga as nações a fazerem nada. O que então fala o nosso preâmbulo? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, ela trouxe um conceito. Já falei isso em direito constitucional, vou repetir. Vai ficar repetitivo? Vai. Pode ficar, sim, mas você vai aprender e vai memorizar. Eu preciso saber o que é a etimologia da palavra dignidade, o que a etimologia significa, qual que é o significado, qual que é a origem, o que significa dignidade. Porque nós falamos muito em dignidade humana, mas o que é dignidade humana? Nós pegamos a própria palavra e na sua origem a dignidade significa merecedor. Ou seja, traduzindo isso, quando nós fazemos então a dignidade da pessoa humana, estou falando o seguinte, que nós devemos reconhecer que todo ser humano ele é merecedor de proteção. Aqui nós falamos de liberdade, de justiça e de paz no mundo. Ficou claro? Ficou bacana esse conceito agora para você, nessa explicação? Olha só que bacana. Então, todos nós, seres humanos, somos dignos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Simples fato de ser seres humanos. E nós vamos ver mais à frente que, independente de qualquer coisa, raça, cor, religião, etnia, não importa. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai tratar isso, não importa. Porque nós sabemos que os judeus, lá na Segunda Guerra Mundial, foram massacrados, ou seja, uma etnia, um povo foi destruído, ou quase parte desse povo, vamos dizer assim, milhões de judeus foram ali mortos, assassinados. Então a dignidade da pessoa humana, você tem que saber o que é dignidade. E aí significa o que é merecedor. Nós somos merecedores de quê? Dos direitos, olha só, iguais, inalienáveis, porque eles não podem ser negociados, não podem ser vendidos. Então esses direitos eles não podem ser vendidos, não podem ser negociados. Então nós vamos ver mais à frente, tem direito constitucional inalienável. Você não pode vender, não pode dispor. E assim nós temos o quê? A liberdade, a justiça e a paz no mundo. Muito importante esse conceito inicial para que vocês então começam a clarear a mente, a conhecer os direitos humanos. O pessoal fala, nós falamos muito e brincamos muito sobre os direitos humanos defendendo os bandidos. Mas a essência dos direitos humanos, na sua órbita, não é isso. Não é de defender bandidos, igual acontece no Brasil. O Brasil adotou uma realidade totalmente diversa, ou bem diversa, vamos dizer assim. Não vou falar totalmente, que seria muito da minha parte, mas bem diversa do sentido, porque realmente os direitos humanos, como os direitos fundamentais, nós vamos ver lá mais lá na Constituição Federal, lá no direito constitucional, nós temos o quê? Que limitar as ações do Estado contra o ser humano, proteger o ser humano contra os abusos estatais. Então, por isso que muitas vezes essas comissões de direitos humanos que constroem por aí, falam sobre limitar os abusos estatais. Mas não quer dizer os direitos humanos que aqueles que erram, aqueles que praticam o mal, devem ser protegidos da forma, uma forma assim, como se eles fossem totalmente inocentes. Então não é isso. Nós vamos ver que os direitos humanos, ele também vai tratar as situações em que, para que a sociedade tenha uma harmonia, não vai passar a mão na cabeça de pessoas erradas. Então isso é muito importante você ter na sua mente. Então vamos lá, aí ele vem falando aqui vários conceitos, nós vamos fazendo aqui um rascunho, você vai anotando os pontos mais importantes, considerando que o desconhecimento, o desprezo dos direitos do homem levaram a atos de barbárie e revoltaram, que revoltam a consciência da humanidade, foi o que aconteceu relacionado aos seres humanos. E aí, que sejam livres, né, para que eles possam ser livres na sua forma de falar, de crer, serem libertos, né, de todos os terrores, miséria, e assim proclamar a mais alta inspiração do homem. Então traz aí esse teor, toda uma construção do que se pretende com os direitos humanos.
Então, o homem, através do quê? De um regime de direitos, ou seja, um conjunto, viu? Regime aqui, um conjunto de direitos, para que ele não seja o quê? Compelido e em recurso supremo a revolta contra a tirania e a opressão. Então, vai falar sobre a tirania e a opressão, mas mais uma vez reforçando, não se confundindo com as questões que nós presenciamos, que nós entendemos também ser até bizarros, né? Alguns vídeos que circulam na internet, às vezes podem ser até montagem, mas creio que de fato pode acontecer. O marginal que vai ali, estupra, que mata, que faz algo assim terrível, abominável. Aí o cara tá recebendo cafezinho, o cara colocando paletó em cima do marginal, do vagabundo. Não, não é isso não. Né? Ele tem que ter o tratamento no rigor da lei. Nada de cafezinho, nada não. O cara tem seus direitos, ok, de defesa, mas não pode tratar ele como se fosse uma pessoa do bem, como se fosse uma pessoa que não tivesse feito nada. Então, isso não quer dizer. A tirania é contra os abusos, né? Aquela pessoa que realmente é inocente e ela está sendo torturada, aquela pessoa que está presa inocentemente. Então, isso é importante que sejam considerados seus direitos. E aí nós vemos no conceito, considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Por quê? Porque nós vamos entender que nós temos aqui já fazendo para você uma análise, os direitos humanos eles estão no gerenciamento de direitos internacional. E quando nós falamos de direitos individuais, direitos fundamentais individuais, nós tratamos dos direitos que estão numa órbita, mais uma vez usando essa palavra, interna. No nosso caso, numa questão de ordenação ou ordenamento jurídico nosso próprio, interno do nosso país. É certo que muitos desses direitos, boa parte, quase a maioria dos direitos humanos, foram replicados para dentro das nossas leis brasileiras, principalmente da Constituição Federal. Muitos ali artigos é uma réplica quase que literal de muitos artigos e normas da Declaração Universal de Direitos Humanos e outras leis, né, outros tratados que são pactuados entre as nações. Mas o que nós temos que entender? Os direitos humanos, ele traz o quê? Uma relação internacional. O que se busca é a proteção de direitos humanos numa órbita de uma relação entre os povos, nações. Então isso é importante, você que nunca ouviu falar em direitos humanos, você que nunca estudou direito, entender isso aqui. Eu estou falando de direitos humanos numa órbita ou num contexto internacional. Entre o que? Nações. Então, meu aluno, minha aluna, fiquem atentos com relação a isso. E aí, o que fala? Considerando que a carta, então, que na carta os povos das Nações Unidas proclamam que de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor da pessoa humana, buscando a igualdade, direitos entre homens e mulheres, e as que se declaram resolvidos a favorecer o seu progresso social. Para que então tudo isso? Para que a humanidade possa caminhar e ter um progresso de forma amistosa, tratando-os todos iguais. Porque uma coisa é certa, podemos e sabemos sobre classes sociais, rico, pobre, classe média, como se fala, mas na essência todos são seres humanos, independente de cor, de raça e qualquer coisa. Se a gente for olhar até um princípio bíblico, todos nós devemos, né, algo a Deus e nós somos o quê? Mortais. Então, o rico, o pobre, o branco, o negro, o vermelho, o amarelo, todos nós teremos uma finitude. Então, que nós somos iguais. Não adianta nós querermos tratar aqui numa situação como seres humanos a desigualdade. Nós somos iguais. Tem que buscar esses direitos. Lógico que, igual eu falei, cada um tem sua classe, não tem a origem, cultura, são outras coisas. Mas vamos lá.
Olha só, vamos avançar. E aí fala então que considerando que os Estados-membros se comprometem a promover essa cooperação, né, com a Organização das Nações Unidas. Então, o preâmbulo falando que os estados aqui significa nação, então tá bom? Então aqui nós temos o que? Estado-nação, então isso é importante vocês terem a consciência, né, que ele está falando de Estado-nação. Isso é muito importante para que vocês não tenham dúvidas sobre isso. É isso mesmo. Vamos lá. Bom, e aí vai falar sobre um respeito universal do homem, as liberdades fundamentais e tudo mais, considerando aqui uma concepção comum desses direitos, né, trazendo essa importância, satisfação no compromisso. E aí vem então que a Assembleia Geral proclama o quê? A presente Declaração Universal de Direitos Humanos, que demorou aí 3 anos após a Segunda Guerra Mundial para que isso se formalizasse, se concretizasse na prática. Então não foi assim algo tão rápido como se pensava. Vamos fazer aqui uma reunião, uma assembleia entre as lideranças das nações e vamos fazer esse documento, vamos organizar para que o mundo tenha paz. Não, não foi algo assim não. Tão simples como se parece ser. Demorou um tempo e somente nós sabemos que em 10 de dezembro de 1948 que foi proclamada então aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí fala que considera o quê? Uma concepção comum desses direitos, as liberdades, essa alta importância, como foi falado. E a Assembleia Geral, essa Assembleia que reuniu várias, inúmeras nações para formularem esses direitos, para pactuarem, né, esse acordo muito importante, relevante para a proteção de todos os seres humanos, de todos os povos da Terra, todas as nações. Então isso foi muito importante. E aí então essa Assembleia, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz como ideal comum atingir aqui, ó, todos os povos e todas as nações. Isso é muito importante. A fim de que todos os indivíduos e os seus órgãos de sociedade tenham constantemente no espírito, né, a proteção, ou seja, que a educação, e assim vai citando uma série de direitos, liberdade, enfim, tudo que foi possível e ainda é prolongando os direitos da sociedade dentro também dos seus próprios países, que fala aqui, olha só, e promover as medidas progressivas em ordem nacional e internacional. Embora nós sabemos que o seu princípio maior é esse acordo internacional entre as nações, mas também deve ser aplicado direitos humanos dentro do próprio país. Eu não posso fazer um acordo em que eu formalizo um tratado em não torturar se eu estiver diante de uma guerra com outro país, cometer crimes de guerra, ou crimes estes que são contra a humanidade, como nós temos aqui na declaração, mas dentro do meu país eu ter a tranquilidade de aplicar métodos ou abusos estatais do qual vai ferir a dignidade da pessoa humana. Não. Então nós temos aqui, olha só, eu vou explicar um negócio muito interessante para vocês entenderem. Primeiro ponto, para não confundir, principalmente você que não é da área do direito. Os direitos humanos, ele está dentro de uma caixa global, né? Ou dentro de uma caixa não, porque dentro de um sistema global, internacional, que abrange todos os povos, todas as nações do mundo. Mas então vamos chamar então essa questão global geral inicial de premissa maior. E aí eu tenho uma premissa menor. Olha só, a minha premissa maior é o quê? Internacional. Tá aqui. Um pacto de respeitar esses direitos internacionalmente. E aqui eu tenho o quê? Um pacto de assistir os direitos
internamente, nacionalmente, dentro da própria nação. Que essa, então, que seria a premissa menor. Então, em simetria, ou silogismo, tem uma premissa maior, uma premissa menor, ou seja, quem pode mais aqui vai poder também no menos, e deve ser aplicado dentro do contexto interno a proteção aos direitos humanos. Isso é muito importante para entendimento sobre a aplicação dos direitos humanos, principalmente. E é importante falar que, sobre o que? Dentro dessa evolução de direitos humanos, né, dessa Declaração Universal de Direitos Humanos, que aconteceu em 10 de dezembro de 1948, nós recordarmos aqui, você vai lá na aula de Direito Constitucional, que está disponível para você, né? Se não tiver essa aula para você disponível, você vai pegar o seu material, fazer o estudo sobre gerações e dimensões, ou fazer a pesquisa se você não tem nenhum material. Talvez alguém adquiriu o nosso curso que não quis o material, é uma opção de cada um. Você vai estudar o que são gerações e dimensões, que é a mesma coisa que gerações e dimensões, são nomes que estão relacionados à mesma questão histórica de geração de direitos, mas o termo mais atual, moderno, é o dimensões, porque muitos doutrinadores, explicando somente esse ponto aqui, tiveram o sentimento de que falar gerações é uma geração superando a outra, e os direitos, seja eles humanos, os direitos individuais, dentro desse contexto de direitos atinentes aos seres humanos, eles não são direitos que superam outros, como se fossem fases. Eles são dimensões porque eles vão se complementando entre eles. Então, é como se a dimensão você fosse e voltasse, nesse sentido, tá bom? Nós vimos esse assunto de direito constitucional, tá aqui, né, na nossa aula de direito constitucional, eu tenho lá em direito constitucional sobre, muito bem explicado, cada uma das nossas gerações sobre esse tema. Entender essa evolução é muito importante. Mas vamos lá, afinal, o que é direitos humanos? Então, direitos humanos, meus amigos, nobres alunos, pupilos, é uma carta de direitos, embora a nomenclatura remeta ao viés de ser imposta, contudo, não é vinculante no sentido impositivo de obrigatoriedade às nações, desde que estas, né, as nações, não queiram fazer parte, por meio de tratados e tudo mais, não queiram fazer parte das convenções decorrentes da declaração. Fez parte, assinou o tratado, já era. Não tem como mais voltar atrás. Então, vinculou. Não quis fazer parte, não assinou o tratado, então, não vinculou. Tá bom? E assim nós vamos verificando o importante que seria uma espécie de constituição, né, de direitos e tudo mais, inicialmente a carta sem sanções, porém somente remetendo aos direitos, né, mas seria uma espécie de constituição mundial, assim por dizer. Seria como se fosse uma constituição mundial de altíssima amplitude, que abarca todas as nações dentro desses textos, dentro dessa temática que nós vamos ver ali daqui a pouco, os artigos e alguns grifados ou pontos ali importantes que vocês precisam tomar cuidado. Aí a gente já fala de lei seca, né? O que é a lei seca? É a própria legislação com seus artigos, para você que não é da área do direito, para você saber, porque aqui eu quero falar e os nossos professores, mas principalmente a área do direito, que ela é um pouco mais complexa nesse sentido, as outras áreas vocês vão fazer talvez que fogem à área de direito, matemática, português, geralmente a regra ela é mais fixa do que o direito, né? O direito ela é mais mutável, vamos dizer assim, mas é importante que vocês entendam, então, essa questão, né, do direito, né, uma espécie de conjunto de recomendações que trazem essas vinculações, que inicialmente foi sem sanção, mas depois, no decorrer aí,
tem algumas sanções de caráter política e econômica, então que gera toda uma transformação. Então, e a lei seca, ela é importante porque foi o rol dentro dessas mudanças, dessas sanções que trazem ali, propriamente dito, o que se recomenda. E aí você tem que conhecer, porque as provas hoje, 60%, qualquer prova de concurso, 60% ali, principalmente que envolve direito, é conhecimento de lei seca. O que é a lei seca? É o próprio artigo de lei que vai ser cobrado na sua prova. Então isso é importante você ter a ciência, tá bom? Importante falar que dentro dos direitos de primeira e segunda e terceira geração, a Declaração dos Direitos Humanos, embora possua 30 artigos em seu preâmbulo, né, que não é uma norma congente, já falei para vocês. Então, aqui já está, o preâmbulo não é uma norma congente. O que é a norma congente? Vamos relembrar, é aquela norma que não vincula, que não tem uma forma imperativa de determinar alguma ordem. Igual eu falei para vocês sobre o semáforo. O semáforo fechou, você entende que aquela norma determina você parar o seu veículo. Ah, e se eu não parar? Você vai violar. E se eu violar? Vou ter as consequências nos rigores da lei. Ou seja, não tem força de nada o preâmbulo, não é uma força congente, ou não é a norma congente, não tem força, não tem vínculo, não tem efetividade para que seja, então, determinado alguma coisa. Bom, Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, conforme uma resolução 217-A, inciso 3, em 10 de dezembro de 1948. Então nós temos aí essa primeira parte conceitual, esse vídeo para você. Ao longo das nossas aulas nós vamos falando, nós vamos recordando, nós vamos trazendo novos conceitos, nós estamos tratando de curso preparatório, então nós não temos como ficar amassando barro é uma expressão, viu, meus alunos, ficar pisando no mesmo lugar ali, nós chamamos de amassar barro, ficar patinando também, como se diz, no mesmo lugar com questões que não vão ser interessantes para nós. Nós temos que ser aptos, inteligentes, velozes, capazes para absorver aqui o principal, o filé mignon, como se diz, para você fazer a sua prova no conhecimento que você precisa e fechar as questões. É isso que você precisa. Se você quer aprender mais profundamente sobre direitos humanos, qualquer outra disciplina do direito, aí tem que ser um curso específico, né? Seja um curso de uma faculdade, outra coisa, ou se for uma prova que exige mais de direito, um nível superior diferente, né? Os oficiais, delegada e outra sistemática. Mas para nós aqui, para o nosso curso, o que nós vamos trabalhar é o essencial, é o primordial para a sua aprovação. Meus caros alunos, nós encerramos essa aula com muita satisfação a vocês que nos acompanham. O professor Ale está à disposição, agradece muito a sua participação. Se esmere, se esforce, se disciplina, descansa, persista. Esse é o caminho para você alcançar o seu máximo de rendimento e ser aprovado no seu concurso. E nós da Mentoria Ale estamos aqui para te dar este suporte com aulas, com as nossas dicas, com os nossos materiais, com as nossas mentorias, tiradas de dúvidas. Esse é o nosso trabalho, proporcionando a você um resultado eficiente, com certeza. Se você seguir esses passos, não tem como dar errado. Então tem que estudar. É brincadeira não, hein? Tem que sentar a bunda na cadeira mesmo, ficar com a bunda achatada, estudar, fazer questões. Então tudo isso nós vamos evoluindo com vocês. Bora com a Mentoria Ale. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.